Agora são 8h27. Vamos para a análise política. A nossa convidada, Rosemary Segurado, cientista política, professora da PUC de São Paulo. Olá, Rosemary, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que estão aqui conosco. Bom, Rosemary, a gente vai falar dos 400 dias do Bolsonaro, mas antes queria que você comentasse aqui uma fala, né, que está realmente tomando aí as redes sociais, né? O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pessoas portadoras do vírus HIV, né, são uma despesa para todos no Brasil, além de problema sério para a própria pessoa, né? E ainda algum comentário em relação a Damares Alves, a ministra, né, que propõe aí abstinência sexual. Ele disse que é uma depravação total e responsabilizou as administrações do PT por isso. Enfim, mais essas falas, né, do presidente que não surpreendem nada, né, Rosemary? Eu acho que assim, não surpreende, eu acho que nesses 400 dias, né, nós temos visto essas, entre outras, manifestações que não condizem com o cargo, né? Eu acho que o presidente da República é um lugar de acolhimento da população e não de discriminação de setores da população. Então, por exemplo, quando nós vemos, né, uma declaração como essa, com pessoas portadoras de HIV, nós sabemos que por aí vem embutido um preconceito que de alguma forma já havia sido superado, né? Quando a AIDS começa a ganhar o cenário midiático nacional e internacional, ela era associada ao que se chamava à época câncer gay, ou seja, que só as populações homossexuais contraíam o vírus. Isso, inclusive, naquele momento foi muito questionado e criticado. Por quê? Porque fazia com que as pessoas, no geral, né, não se protegessem com relação às formas de contaminação, principalmente pelo trato sexual. Né? Então, quer dizer, quando esse tipo de discurso volta, né, é um retrocesso em relação àquilo que já minimamente tínhamos avançado. E para ficar bem claro para a população, né, a contaminação do HIV, ela é uma coisa que pode acontecer de diversas formas, não só pela sexual, e que pode afetar qualquer pessoa. Então, é realmente lamentável, primeiro, pelo preconceito com a população LGBT, né? Eu acho que essa é uma. E segundo, pela desinformação que é crescente. E isso nós vemos também com relação a essa política, se é que podemos chamar de política pública, a proposta de abstinência sexual da ministra Damares, né? Eu acho que, inclusive, assim, para você falar em abstinência, você tem que dizer o que é sexualidade, né? Para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. E esse é um papel das famílias, certamente, mas é um papel também da escola para orientar adequadamente, dizer o que é, quais são os métodos de prevenção, além, obviamente, de que esse tipo de política já comprovadamente não funciona, né? Então é realmente lamentável, tanto do ponto de vista de política pública, quanto do ponto de vista do retrocesso a temáticas que nós poderíamos estar avançando um pouco mais. E a depravação total é por culpa do PT, segundo Bolsonaro, né? Bom, na verdade isso é importantíssimo, quer dizer assim, usar o cargo, né, para atacar os seus opositores, ou seja, também não pode ser uma prática de um presidente da República. Não pode ser, Rosemary, bom dia, mas na Bom, verdade tem sido, né? Porque a prática do governo Bolsonaro é sempre essa. A gente já comentou aqui essa semana, por exemplo, o perfil do Twitter da Secom atacando a cineasta Petra Costa, quer dizer, um órgão oficial de governo usado de forma persecutória contra uma pessoa.
né? E tem aí todo esse discurso, sempre que o governo Bolsonaro é pego em alguma contradição, em um erro, ou até em suspeitas, ele sempre tem na manga ali, e o PT? E o Lula? E não sei quem. É sempre isso, né? Quer dizer, existe uma lógica de trabalhar com base num inimigo, seja ele real ou imaginário, o tempo todo. Isso também não desgasta o governo? Quer dizer, você incita o ódio contra alguns, mas ao mesmo tempo também não gera um desgaste muito grande? As pessoas não vão uma hora ficar fartas disso? Eu acho que de certa forma sim, e é interessante esse episódio com relação ao filme da cineasta Petra Costa, que é uma coisa surpreendente, né? O Brasil indicado a um dos prêmios mais importantes do cinema mundial, com um documentário que conta a história recente do nosso país. Evidentemente, como qualquer documentário, ele tem um lado, ele tem uma perspectiva, né? Então, se a gente for pegar a história do documentário, é isso, mas o mais grave é usar, né, o cargo como o secretário fez para difamar a Petra Costa como uma anti-brasileira, porque faz um documentário que se opõe à visão dele. Então, esse é um problema, inclusive, do ponto de vista do direito administrativo. Tem alguns advogados dizendo o cargo, né, esse cargo deve ser utilizado para transmitir informações, esclarecimentos e tal, e não posicionamentos que agridam as pessoas. E vocês têm razão, nós temos aí nesses 400 dias, esta é uma prática frequente, essa é uma prática recorrente, eu acho que ela ajuda a manter aquilo que vem se estimando como aproximadamente 14% dos que são bolsonaristas fiéis e tal, que não são todos, que não é a maioria do eleitorado que votou no Bolsonaro, obviamente, né? Votaram outras pessoas por outras razões, mas as pessoas começam a se desgastar. Eu conheço pessoas que votaram no Bolsonaro e falaram assim, não dá mais, né? Você tem um limite de tentar desviar o foco para aquilo que são as inabilidades do próprio governo. Então, para pegar uma área que é a minha, que é a educação, o caso, por exemplo, dos erros absurdos em relação ao Enem e a divulgação do SISU. Para vocês terem uma ideia, várias universidades privadas estão prorrogando o início das aulas, porque não tem as informações para o registro dos seus alunos, tanto com relação às vagas, quanto com relação à FIES, com relação à ProUni. Ou seja, isso gera um prejuízo com relação ao número letivo de dias de aula que esses jovens estão perdendo. Então, assim, esse é um problema para ser discutido e não, quer dizer assim, ficar se dedicando a atacar governantes passados, que é a estratégia, infelizmente, que não só Jair Bolsonaro, mas vários dos seus ministros vêm fazendo durante esse primeiro ano de gestão. Perfeito. E alguns analistas no começo já do governo Bolsonaro disseram, esse governo vai durar 6 meses, né? Agora tá aí, né? São 400 dias, como diz um jornalista amigo meu, Ricardo Couto, esses 400 dias que duraram uma eternidade. Ele elencou aqui vários fatos, né? Durante esses 400 dias. Você concorda? Já viraram uma eternidade esses 400 dias, Rosemary? Eu concordo porque, assim, principalmente pelo sistemático desmonte do Estado e pelo sistemático ataque a direitos sociais que nós, há décadas, e com muita mobilização popular e social, demoramos para conseguir. E eu acho que, assim, é interessante. Gostaria de chamar a atenção para uma coisa importante, né? Que muitas vezes a gente vê setores da elite dizendo não gostamos muito, não concordamos com várias
formas de encaminhamento do governo, mas eles não estão perdendo dinheiro. Então, eles não se indispõem também com esse estado de coisas, que é o ataque à democracia. Isso é assustador no caso das nossas elites. Quer dizer, nós que temos uma história democrática tão curta, né? Tão curta, da redemocratização para cá, de 89 para cá, e mais os, vamos chamar de pequenos hiatos democráticos no período anterior, né? A elite também tem um papel importante na consolidação da institucionalidade, dos procedimentos da democracia, e ela está se calando por quê? Porque isso não está afetando ainda os seus negócios, e isso é muito grave. Isso sim é uma postura anti-Brasil e não a postura da Petra Costa, que mostra no seu documentário o que vivemos recentemente no nosso país. Isso é anti-povo. Com essa importante observação, a gente termina a nossa entrevista aqui, Rosimério. Um grande abraço para você, forte abraço, hein? Bom dia, bom trabalho aí a todos vocês. Obrigada. Falamos aqui com a Rosimério Segurado, cientista política, professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo.